Vivemos em um mundo onde a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de ouvir aquilo que mais importa. Mas e se eu te dissesse que, há milhares de anos, homens escolhidos por Deus já gritavam alertas sobre tudo o que estamos vivendo hoje? Eles não falavam por si. Suas palavras eram carregadas de fogo, julgamento e esperança. Eles viram o futuro. Eles ouviram os sussurros do céu sobre o fim de todas as coisas. Eles eram os profetas. Se você acompanhou os 2 primeiros episódios da série, sabe que tudo começou com uma rebelião no céu, onde Lúcifer iniciou um conflito que foi trazido à Terra. No segundo episódio, vimos como o mal se infiltrou no mundo, em uma guerra invisível travada no coração humano. Agora, neste terceiro episódio, vamos ouvir as vozes que ecoaram ao longo dos séculos, clamando arrependimento, alertando para o juízo e apontando para o Messias que viria. Os profetas do Antigo Testamento não eram apenas religiosos, eram instrumentos de Deus em tempos de trevas. Homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Joel não apenas falavam com autoridade, mas suportavam o peso da rejeição, da solidão e da perseguição. Suas palavras eram como martelos quebrando corações de pedra, revelando a justiça divina e o futuro inevitável. O que torna esses gritos tão importantes é o fato de que eles não estão presos ao passado. Cada profecia tem um eco no presente. Cada visão aponta para um evento que se cumpre diante dos nossos olhos. Quando Isaías falou do dia do Senhor, ele não falava apenas de uma invasão babilônica, mas do juízo final que se aproxima. Quando Joel viu sangue e fogo no céu, ele enxergava o fim dos tempos. Ignorar esses gritos é como andar por uma estrada rumo ao abismo com fones de ouvido ligados no máximo. Eles estão ali para nos despertar, para nos fazer parar e refletir, para nos mostrar que não há neutralidade no grande conflito entre o bem e o mal. Ou você ouve, ou você perece. Prepare-se para mergulhar em visões intensas, imagens proféticas e mensagens carregadas de urgência. Esse episódio não é leve, porque o momento exige sobriedade. Os profetas não entregavam mensagens confortáveis, mas necessárias. Eles eram como sentinelas no muro, vendo de longe o exército inimigo se aproximar. Talvez você nunca tenha lido os profetas com atenção. Talvez ache que são livros complicados, cheios de símbolos e nomes difíceis. Mas hoje vamos destravar essas mensagens. Vamos dar vida aos textos e mostrar como eles se conectam diretamente com a nossa realidade. Os gritos proféticos ecoam até hoje, e muitos estão surdos, mas se você está aqui, ainda há tempo. Tempo de ouvir, tempo de despertar, tempo de entender que o Deus que falou no passado é o mesmo que ainda fala hoje, e Ele está dizendo, volta para mim antes que seja tarde. Se o primeiro episódio revelou a origem do mal, e o segundo mostrou a batalha invisível, este terceiro capítulo vai abrir seus olhos para a voz de Deus em meio ao caos. Porque antes que o fim venha, Deus sempre envia um aviso. E esses avisos estão nas palavras dos profetas. Os profetas surgem como uma resposta divina ao declínio moral e espiritual do povo. Eles aparecem nos períodos mais sombrios da história de Israel, quando a idolatria, a injustiça social e a frieza espiritual tomavam conta da nação. Não eram populares, não eram bem-vindos, mas eram absolutamente necessários. Cada profeta se levantava com uma missão: confrontar o pecado, anunciar o juízo e chamar o povo de volta à aliança com Deus. Isaías, por exemplo, profetizou durante o reinado de vários reis e viu a decadência espiritual de Jerusalém. Seu chamado começou com uma visão gloriosa do trono de Deus. E diante da santidade absoluta do Senhor, ele percebeu sua própria miséria e a do seu povo. As palavras de Isaías eram afiadas e ele não poupava ninguém. Ai da nação pecadora, bradava ele.
Sua missão era alertar um povo que preferia alianças políticas do que confiar em Deus. Jeremias, o profeta chorão, foi escolhido ainda no ventre de sua mãe. Ele viveu em um tempo em que ninguém queria ouvir a verdade. Enquanto os falsos profetas diziam paz, paz, Jeremias gritava espada, destruição e exílio. Ele foi perseguido, preso, ridicularizado e até jogado em uma cisterna. Mas sua voz não se calou. Ele alertava que a Babilônia viria, que o templo seria destruído e que o povo seria levado cativo. E tudo isso se cumpriu exatamente como ele disse. Ezequiel, o profeta do exílio, recebeu visões impressionantes da glória de Deus. Em um tempo em que o povo achava que Deus os havia abandonado, Ezequiel viu o Senhor se movendo em carruagens de fogo. Ele falou de ossos secos que voltariam à vida, de um novo coração que substituiria o de pedra e de um templo que um dia seria restaurado. Suas mensagens eram teatrais, carregadas de símbolos, e anunciavam tanto o juízo quanto a esperança. Amós era um homem simples, um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros. Mas sua boca foi tomada por Deus para denunciar os ricos que oprimiam os pobres, os juízes corruptos e os líderes religiosos que vendiam justiça por dinheiro. Ele gritava contra a falsa adoração, mostrando que Deus rejeitava sacrifícios vazios quando o coração estava longe dele. Sua famosa frase ecoa até hoje. Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Joel trouxe uma mensagem apocalíptica. Usou a imagem de uma praga de gafanhotos para anunciar o dia do Senhor. Um tempo de trevas, de juízo, mas também de derramamento do Espírito. Ele foi um dos primeiros a falar do tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, preparando o cenário para o Pentecostes e profeticamente para o fim dos tempos. Cada um desses profetas tinha uma mensagem específica para seu tempo, mas suas palavras ultrapassam séculos. Eles falavam a reis, confrontavam sacerdotes e enfrentavam multidões. Não buscavam agradar homens, mas obedecer a Deus. Muitos deles não viram os frutos de suas palavras em vida, mas suas mensagens foram preservadas e continuam vivas, ardendo como tochas em meio à escuridão do mundo moderno. O padrão é claro. Antes de cada grande juízo, Deus envia uma advertência. Antes do dilúvio, Noé foi o pregador da justiça. Antes da destruição de Jerusalém, Isaías e Jeremias soaram o alarme. Deus nunca destrói sem antes avisar. E esses avisos são atos de misericórdia. São chances dadas ao homem para se arrepender e voltar ao Criador. Mesmo com todo o sofrimento, esses homens eram tomados por uma esperança maior. Eles viam além da ruína. Enxergavam um futuro redentor, um tempo de restauração, um Messias que viria para quebrar o jugo e estabelecer justiça eterna. O Messias era a âncora da esperança profética. Tudo apontava para ele. O povo, porém, era rebelde, corações endurecidos, ouvintes cansados. Muitos preferiam acreditar em mentiras reconfortantes do que encarar a verdade transformadora. Os profetas sabiam disso, sabiam que seriam rejeitados, mas continuavam falando porque estavam conscientes de que não falar significaria compactuar com o erro. A missão profética era mais do que entregar mensagens, era viver como sinal. Alguns tiveram que casar com mulheres infiéis, outros comeram pão preparado sobre esterco, andaram nus, foram amarrados, jejuaram, se esconderam em cavernas. Suas vidas eram parábolas vivas. Eles não apenas falavam, eles encarnavam a palavra. O sofrimento dos profetas nos ensina algo poderoso. Falar em nome de Deus tem um preço alto, mas também um valor eterno. Eles eram incompreendidos porque falavam de uma realidade superior. Enxergavam com os olhos da eternidade aquilo que a maioria só veria quando já fosse tarde demais.
A palavra profética não é apenas revelação do futuro. Ela é diagnóstico do presente. Ela expõe o pecado, revela o estado do coração humano e aponta o caminho de volta. É como um espelho que mostra quem realmente somos, sem filtros, sem máscaras. E isso é doloroso, mas é necessário. A rejeição da profecia é sempre um prelúdio da tragédia. Quando o povo ignora a voz de Deus, o juízo é inevitável. Foi assim com Sodoma, com Jerusalém, com o mundo antediluviano, e será assim novamente. Jesus mesmo afirmou que o fim viria como nos dias de Noé, dias em que todos ignoravam o aviso. Mesmo assim, Deus ainda fala. E hoje você está ouvindo o eco desses gritos, está ouvindo vozes antigas, mas que ainda vibram no ar. Elas falam ao seu coração, chamam você pelo nome, dizem: volta, arrepende-te, o tempo está se esgotando. A geração que ouve os profetas e se humilha experimenta o perdão e a restauração. Mas a que zomba e endurece o coração, colhe o que semeia. Os profetas são os atalaias do Senhor. Tocam a trombeta, alertam o povo e esperam que alguém escute. E hoje, talvez, esse alguém seja você. Não é tarde demais. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de ouvir. Ainda há tempo de despertar para a realidade do céu. Os profetas gritaram por amor, choraram por zelo e escreveram suas mensagens com sangue e lágrimas, tudo para que você soubesse que Deus sempre dá um aviso antes do fim. A tensão entre a voz profética e o sistema religioso da época sempre foi intensa. Os profetas denunciavam não apenas o povo, mas os líderes, aqueles que deveriam conduzir com justiça, mas estavam corrompidos. O templo estava cheio, os sacrifícios eram feitos, as festas religiosas continuavam, mas Deus não estava ali. O culto era vazio porque o coração do povo estava longe e os profetas não suportavam isso. Eles se levantavam contra a hipocrisia institucionalizada. Jesus, o maior de todos os profetas, também enfrentou essa resistência. Ele chorou sobre Jerusalém dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E completou: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Com isso, ele revelou que o templo seria destruído e que o juízo viria, assim como os profetas antigos já haviam anunciado em seus dias. E é exatamente aqui que a mensagem dos profetas se conecta com a nossa realidade, porque vivemos dias semelhantes, igrejas lotadas, mas corações vazios, espiritualidade de fachada, mas pouca transformação verdadeira. Vozes de advertência ainda ecoam, mas poucos estão dispostos a ouvir. Os profetas nos alertam de que religiosidade sem arrependimento não passa de encenação. O episódio anterior desta série mostrou o tempo em que Deus se calou. Agora, vemos o tempo em que Deus gritou, e gritou com força. Gritou por meio de homens simples, desprezados, solitários, homens que carregavam uma mensagem mais pesada que eles mesmos. Suas palavras cortavam como espada, queimavam como fogo e abalavam estruturas inteiras. Eles não estavam preocupados com aplausos, estavam comprometidos com o céu. Hoje, muitos desejam o título de profeta, mas poucos querem viver como eles. Viveram. Poucos estão dispostos a pagar o preço de ser uma voz dissonante em meio à multidão. O verdadeiro profeta não busca aceitação. Ele carrega uma urgência interior, uma convicção profunda de que, se não falar, algo dentro dele morre. E essa urgência é alimentada pelo Espírito, não pela vaidade. Em tempos como os nossos, em que a verdade é relativizada, os profetas ainda são necessários. Ainda há necessidade de vozes que confrontam, que chamam ao arrependimento, que expõem o erro com amor e firmeza. Profetas não são apenas do passado.
Eles continuam surgindo onde há corações rendidos, ouvidos atentos e coragem para dizer o que ninguém quer ouvir. E não se engane. Você talvez esteja ouvindo este vídeo hoje porque Deus está levantando você. Talvez o grito que ecoa aqui seja o chamado que você vinha ignorando. Talvez você esteja prestes a cruzar uma linha e essa palavra seja o último alerta antes da queda. Deus sempre fala antes de agir, sempre avisa antes de permitir o juízo. A geração atual precisa de um despertar profético. Não para prever datas ou manipular pessoas com revelações duvidosas, mas para viver em santidade, amar a justiça e denunciar o mal. Ser profeta não é status, é renúncia, não é glamour, é lágrimas, não é controle, é entrega. E esse espírito profético está sendo reacendido em corações que anseiam por avivamento genuíno. Os gritos dos profetas não cessaram. Eles continuam registrados na Bíblia, continuam sendo proclamados nos púlpitos fiéis, continuam vivos nos desertos espirituais por onde muitos andam. Deus ainda usa profetas. Deus ainda envia mensageiros. Deus ainda confronta o pecado com graça e verdade. Porque Ele ama, porque Ele quer restaurar, porque Ele não desiste tão fácil quanto o homem imagina. Olhe à sua volta. O mundo parece surdo, mas Deus ainda fala. A corrupção está em alta, mas Deus ainda se opõe. A injustiça cresce, mas a justiça de Deus permanece intacta. E toda vez que um profeta se levanta, o céu se manifesta na terra. Toda vez que alguém diz, assim diz o Senhor, o inferno treme, porque a palavra profética rompe as trevas como relâmpago. Não é à toa que tantos foram mortos. Profetas foram cerrados ao meio, apedrejados, rejeitados e perseguidos. Jesus afirmou que Jerusalém era assassina de profetas, mas mesmo assim Deus continuou enviando, porque o amor dele insiste mesmo quando é rejeitado. A paciência dele vai além da lógica humana. E esse amor é o que sustenta a mensagem até hoje. Se o episódio anterior mostrou o silêncio de Deus como resposta ao desprezo pela sua voz, este episódio revela que ele grita antes de agir. Ele envia o aviso, ele ergue os atalaias, ele dá sinais e ele espera pela resposta, pela conversão, pela rendição. O grito dos profetas é, na verdade, um eco do coração de Deus clamando por reconciliação. E quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você ignorou? Quantas pregações, quantos versículos, quantas mensagens passaram despercebidas? Esse vídeo pode ser mais uma, ou pode ser o início de uma virada na sua história. O grito que você ouve agora é pessoal, é para você, é urgente. Você pode fechar os ouvidos, pode pular esse conteúdo, pode rir, zombar ou até criticar. Mas a palavra não voltará vazia. E ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. E se ela te alcançar, se você decidir responder, ela vai transformar sua vida para sempre. O profético não é espetáculo, é entrega, é peso, é cruz, mas é também vida, é fogo que purifica, é martelo que despedaça, é bálsamo que cura. Os profetas sofrem, sim, mas também experimentam visões celestiais, revelações profundas e uma intimidade com Deus que poucos conhecem. Por isso, ainda que muitos rejeitem, os profetas continuarão falando. Porque o céu não silencia, porque Deus sempre se manifesta onde há alguém disposto a ser boca dele. Não importa o custo, não importa a dor, a palavra precisa ser dita, e você, ouvinte atento, é parte dessa história. Você está ouvindo, e isso já é um sinal. A história dos profetas também nos ensina que ser fiel a Deus pode custar tudo. Jeremias foi lançado em uma cisterna. Elias teve que fugir para não ser morto. Ezequiel perdeu a esposa e não pôde chorar por ela. Isaías foi cerrado ao meio.
A vida profética era marcada por perdas e renúncias, mas também por uma convicção inabalável. A presença de Deus era maior do que qualquer sofrimento. O verdadeiro profeta carrega no peito uma chama que não se apaga. Ele tenta calar, tenta fugir, tenta se esconder, mas não consegue. Como disse Jeremias: mas se digo, não o mencionarei, nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como um fogo ardente, fechado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo e não posso. Esse é o coração do profeta, consumido por algo maior do que ele. E é essa intensidade que falta em muitos discursos de hoje. Há muita performance, mas pouca presença. Muita eloquência, mas pouca unção. O profeta não fala para impressionar, ele fala para despertar. Não quer agradar, quer sacudir. Ele é, por natureza, um rompedor de ciclos de acomodação. Onde ele chega, ou há transformação, ou há resistência. Hoje, muitos evitam conteúdos como este. Preferem mensagens leves, rápidas, que não confrontem. Mas quem deseja maturidade espiritual precisa de alimento sólido. Precisa de advertência, de correção, de alinhamento. A profecia bíblica não era entretenimento, era intervenção divina no tempo presente para salvar o futuro. A palavra profética também é justiça. Os profetas clamavam por justiça social, por compaixão aos pobres, por integridade entre os juízes, por equidade nos negócios. Eles denunciavam os que oprimiam o povo e se enriqueciam ilicitamente. Eram vozes incômodas para reis e comerciantes corruptos. Eles não vendiam a verdade, pagavam para mantê-la viva. Essa mesma justiça precisa ecoar em nossos dias. Quando a igreja ignora os necessitados, se alia ao poder político por interesses próprios e se cala diante da opressão, ela trai a missão profética. O papel do povo de Deus sempre foi ser uma luz nas trevas e não se associar a elas. Onde há injustiça, Deus levanta profetas. Mas também é verdade que muitos hoje usam o rótulo de profeta para manipular, para impor medo, para controlar consciências, para enriquecer às custas da fé dos fracos. Isso também era denunciado pelos verdadeiros profetas. Em Ezequiel 13, Deus condena os falsos profetas que falavam visões do próprio coração. Em Jeremias 23, ele diz: não os enviei, mas eles foram correndo. Deus não tolera o uso do seu nome em vão. Por isso, é preciso discernir. Nem todo grito vem do céu. Mas quando vem, você sabe. Ele te atravessa, te sacode, te expõe, mas também te chama. Te mostra quem você é, mas também quem você pode se tornar. Te revela a podridão, mas também aponta a cura. O grito de Deus não é só confronto, é convite. E nesse momento, talvez Deus esteja usando essa série como um chamado para você. No episódio 1, vimos o silêncio. No episódio 2, o clamor por arrependimento. Agora, no episódio 3, o grito profético. Atinge o seu ponto mais alto. É como se o céu estivesse dizendo: já falei, já esperei, agora grito. Não ignore, o mundo está num colapso moral. As vozes estão confusas, mas há uma voz que ainda se destaca. Ela é firme, pura, penetrante. E essa voz é de Deus. Ele ainda usa homens e mulheres dispostos. Ainda unge adolescentes, anciãos, pais, mães, jovens solitários, gente improvável. O céu está recrutando profetas. Não para uma religião, mas para uma missão. E você que ouve isso agora não foi alcançado por acaso. Você está ouvindo porque foi escolhido para esse tempo, para esse confronto, para essa separação. Deus está te chamando para deixar as multidões e se tornar voz no deserto. E não há deserto que o Espírito não atravesse com você. Os profetas não são pessoas extraordinárias, são pessoas comuns, cheias de fraquezas, que disseram sim. E esse sim mudou tudo.
É por isso que o mundo ainda precisa deles. Porque onde o pecado abunda, a graça superabunda. E onde há graça, há uma mensagem viva esperando para ser proclamada. Não se trata de ser famoso, se trata de ser fiel. Não é sobre microfones, é sobre a cruz. Não é sobre reconhecimento, é sobre renúncia. Os verdadeiros profetas nem sempre são aceitos em vida, mas o céu os conhece pelo nome. Eles são os amigos de Deus, os mensageiros do reino, os atalaias do tempo do fim. Estamos nos aproximando de dias proféticos e o que você decidir fazer com essa palavra vai definir se você será espectador ou participante. O céu está se movendo e toda vez que Deus age, Ele anuncia antes. Isso aqui não é entretenimento, é preparação, é alinhamento espiritual, é o Espírito dizendo: desperta, não espere aplausos, espere oposição, mas saiba que você nunca estará sozinho. Deus nunca abandona um profeta fiel. Ele pode parecer calado, mas observa cada palavra, cada lágrima, cada passo de fé, e no tempo certo, Ele honra os que o honram, porque quem fala por Deus é sustentado por Deus. Você já ouviu 3 episódios, você não está mais no mesmo lugar. Algo está mudando aí dentro, há uma inquietação santa se formando, e isso é sinal de que Deus está te atraindo. Ele está revelando o que há de errado, não para te condenar, mas para te restaurar. Quando Deus grita, não é para nos destruir, é para nos acordar. O grito do céu é o alarme da misericórdia, é o anúncio de que ainda há chance, ainda há perdão, ainda há tempo. Mas o tempo está se esgotando. Quem tem ouvidos, ouça. Chegamos ao final de mais um episódio e talvez você esteja com o coração acelerado, os olhos marejados e a mente em silêncio. Não é fácil ouvir um grito vindo do céu. Ele nos quebra, nos molda, nos confronta, mas acima de tudo, nos transforma. Se você chegou até aqui, é porque há um chamado específico ecoando aí dentro. E você sabe disso, o céu está gritando porque a terra está em colapso. O que antes era oculto, agora está escancarado. E nesse caos, Deus está separando um povo que ouve a sua voz, mesmo quando ela não agrada. Um povo que não quer apenas bênçãos, mas quer ser bênção. Um povo disposto a deixar tudo para ser um eco da eternidade em meio à decadência. Você ouviu sobre o silêncio de Deus. Depois, sobre o arrependimento que Ele espera. Agora, sobre o grito que Ele dá. São camadas de um mesmo plano. Acordar os escolhidos antes que seja tarde demais. Não se trata de religião, de doutrina ou de fama. Trata-se de propósito. Trata-se de salvação, trata-se de almas. Deus está levantando vozes novas. Algumas surgirão de onde ninguém espera, dos becos, das prisões, das escolas, dos quartos escuros, dos desertos emocionais. Gente que foi rejeitada por todos, mas aceita por Deus. Gente que não aguenta mais viver na superfície, porque sabe que nasceu para águas profundas. Se você sentiu algo diferente nesse episódio, não ignore, não trate como um vídeo qualquer. Isso é mais do que conteúdo, é uma convocação. Talvez você seja a resposta que alguém está esperando. Talvez sua história seja o púlpito de Deus no mundo. Talvez esse grito que você ouviu seja o mesmo que você terá que ecoar. A próxima etapa será ainda mais profunda. No episódio 4, vamos explorar o que acontece quando o céu se fecha e o julgamento começa a cair. Um episódio sombrio, denso, mas necessário, porque a profecia não é apenas sobre o que virá, é sobre o que já está entre nós. Por isso, não perca o próximo episódio da nossa série. Ative o sininho, inscreva-se agora no canal e deixe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Seu comentário pode tocar alguém que esteja pensando em desistir. Sua voz pode ser uma semente para outro coração. Se essa mensagem te impactou, compartilhe.
Não retenha aquilo que pode despertar outros. Envie esse vídeo para um amigo, para alguém da sua igreja, para aquele parente que está longe de Deus. Torne-se parte do exército que propaga a verdade, antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, Deus ainda fala, Deus ainda chama. E quando Ele grita, é porque Ele ainda ama. Não endureça o coração. O tempo da resposta é agora.